Hoje tem Fluminense, tem Libertadores, logo mais aqui em La Paz, no estádio Hernando Siles, 7 da noite, vai ter Bolívar e Fluminense. E vai ter pré-jogo aqui no canal do Léo. Só não vai ser agora, vai ser um pouquinho mais tarde, às 9, 9h30 da manhã, porque antes a gente vai começar essa quinta-feira, por sinal, muito bom dia aí para você, para todo mundo, para você que está saindo de casa, está indo para o trabalho, para você que está se deslocando e aproveita sempre as primeiras horas da manhã para também se atualizar sobre tudo de Fluminense aqui no canal do Lessa. A gente vai começar o dia trazendo informação para vocês, porque tá chegando aí mais um reforço do Fluminense para a temporada 2026. Quando a gente achou que a janela estava fechada e papo de contratação só voltaria à tona lá no meio do ano, quando a janela reabre, estava você, estava eu também, todos nós muito enganados, porque o Fluminense está muito perto de confirmar a contratação do atacante Hulk do Atlético Mineiro. Ontem o acordo foi encaminhado, praticamente selado, sacramentado, mas ainda resta uma outra parte, que é o que eu vou trazer para vocês aqui agora, os detalhes, o que está faltando para o Hulk ser liberado, fazer exames médicos e depois assinar contrato com o Fluminense. Você pode chegar neste vídeo também deixando o seu like, seu comentário, se inscrevendo aí do canal do Lessa, como sempre, pedindo essa ajuda a vocês, porque é muito importante realmente. Toda a galera que participa, interage e reage aqui aos vídeos, porque dessa forma o YouTube impulsiona para chegar mais e mais tricolores por aqui. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto em relação às informações sobre o Hulk. Ontem à tarde, início da noite, a Marisa Lígia, advogada, representante do Hulk, cuida da carreira dele, esteve no Rio de Janeiro para se reunir com o... já ia falar presidente. Com o diretor-geral Mário Bittencourt. É uma etapa, basicamente, estava restando ali, porque, assim, fechado, tem que apertar a mão ali, olha só, estava faltando ajustar isso, aquilo ali, para a gente colocar no papel. Mas alinhado, aquele famoso acordo verbal, o Fluminense já tinha com o Hulk, com o seu staff, Mário, Marisa, que já conversam desde dezembro, quando o Hulk foi oferecido ao Fluminense, antes mesmo daquelas semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco. Tudo isso eu trouxe de informação para vocês naquela época. Só que aí, enfim, a coisa não aconteceu, a novela se arrastou, as informações começaram a vazar, a torcida do Atlético pressionou, o Atlético Mineiro deu para trás, né, um acordo que estava praticamente feito, pediu dinheiro, pediu jogadores da base do Fluminense, enfim, a coisa realmente, a negociação melou. E agora, no limite que eu digo, o Hulk se entra em campo mais uma vez pelo Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, já não poderia defender outra equipe. Na Copa do Brasil também, daqui a pouco, sexta fase, se ele joga, não poderia atuar. Então era o momento, tudo ou nada. E aí ele foi lá, deu mais uma declaração na zona mista, polêmica, rendeu muito e as conversas voltaram a acontecer. A partir daí, o acerto com o Fluminense foi muito rápido, porque o Fluminense manteve a proposta que fez no início do ano, inclusive em relação ao tempo de contrato. Ontem os amigos do GE falaram sobre isso, a Joana de Assis trouxe essa informação. Não houve alteração em relação ao tempo de contrato. O contrato vai até o fim de 2027, sem aquela cláusula automática de renovação para 2028, o que nada impede, se o Hulk estiver muito bem, mesmo aos 40, 41 anos, nada impede do contrato ser renovado, mas aí, enfim, ele vai ter que mostrar isso dentro de campo também. Houve um atraso agora, acaba sendo um tempo menor, porque a gente está falando em maio, né? Já estamos em maio, quase no meio do ano, então 6 meses a menos, mas salário, luvas provavelmente, que está também sempre entra aí nesse balaio. Aquilo que o Fluminense tinha em termos de proposta oferecida ao Hulk, manteve. O problema sempre foi o Atlético Mineiro. Então ontem, Marisa Lígia e Mário Bittencourt saíram dessa reunião com o martelo batido, acordo fechado, tudo realmente alinhado para agora ela voltar para Belo Horizonte e sacramentar a rescisão contratual. Isso só talvez não vai ser tão rápido, porque o Paulo Braz, que é o diretor do Atlético Mineiro que está conduzindo tudo isso, além dos diretores da SAF, é o cara que fica mais de frente,
tá no Peru, porque o Atlético Mineiro está jogando fora de casa pela Sul-Americana, tá em Cusco. Então ele é aguardado, quando ele voltar, eles vão fazer uma nova reunião e aí vão sacramentar os termos dessa rescisão. Constando ali o acordo financeiro, que provavelmente também já deve estar certo. A gente sabe que o Atlético deve Deus e o mundo, e com certeza deve muita grana para o Hulk. Talvez ele tenha até perdoado parte dessa dívida. Tem a questão da aposentadoria, do jogo de despedida, que pode ou não acontecer, pode ser uma homenagem, isso também não está resolvido. São esses detalhes que basicamente estão separando aí o Hulk dessa rescisão. Formalizando essa rescisão, ele vai ser liberado e aí vai poder assinar contrato com o Fluminense. Vai passar pelos exames médicos, aquilo tudo de praxe, e aí só a partir de então ele vai poder assinar contrato. O que a gente imagina? É a rescisão sendo resolvida essa semana, e aí semana que vem, dando tudo certo, o Hulk sendo anunciado oficialmente pelo Fluminense como reforço. Só que, nunca é demais lembrar, ele só poderá jogar em julho, após a reabertura das janelas de transferências e também, consequentemente, o fim da Copa do Mundo, com as competições sendo retomadas. Até lá, vai ter que ficar treinando, se preparando e provavelmente fazendo isso no Fluminense. A partir do momento que ele encerrar o vínculo com o Atlético, não tem por que treinar mais lá, evidentemente assina com o Fluminense e vai treinar no CT Craxaxi, mesmo sem poder jogar. Essa vai ser a realidade do Hulk e a gente vai ficar nessa expectativa pela estreia dele a partir do momento que tudo der certo. Cara, é uma contratação que vai gerar ainda muito debate, porque ainda tem muita coisa para a gente apurar em relação às questões financeiras desse contrato, e eu acho isso relevante, como eu já falei anteriormente, para avaliar o custo-benefício disso, mas é inegável que é um cara com uma história, é um cara que vem que construiu uma idolatria por tudo que ele fez no Atlético, é um cara que tem uma liderança, que se impõe, se posiciona, é o tipo de jogador que hoje a gente sente falta, a gente reclama que não tem. Então ele vai ser esse cara. Se tecnicamente ele vai conseguir render num time que hoje é melhor, num time que hoje joga mais, eu espero que sim. Mas é o campo que vai determinar isso. No fim das contas, a gente vai projetar aqui um Hulk que não vai ser mais aquele de 22, 23 do Atlético, mas que ainda pode ser útil. Eu acredito que ele pode ser útil. Vai valer a pena? Impossível cravar isso agora. Fato é que ele vai acrescentar, na minha opinião, algumas questões e coisas que vão para além das quatro linhas. Acho que fora de campo também ele vai poder ajudar bastante o time e dividir, ou quem sabe até tirar um pouco da responsabilidade de jogadores que não têm todo esse peso. Teremos muito tempo para debater sobre isso e tudo mais a partir do momento que ele assinar o contrato. Até lá, a gente tem um jogo para se preocupar hoje e uma notícia boa também. Lúcio Acosta avançou no processo de recuperação da lesão que ele sofreu, uma lesão simples, né, que exige cautela, cuidado, mas já está na fase de transição para preparação física. Então já é mais uma etapa avançada e talvez aí a gente vai, dentro de mais 10 dias, o Lúcio já fazendo algum trabalho com bola, algum trabalho mais específico, aos poucos vai retomar alguns treinos ali no CT, e aí a gente pode ter o Lúcio em condições talvez de ajudar o Fluminense antes mesmo dessa parada para a Copa do Mundo. Mas, enfim, com cautela, com calma, porque o mais importante é ele se recuperar, voltar a 100%, até porque teremos toda uma parada de Copa do Mundo aí pela frente. Beleza, pessoal? Boa notícia. Em tempos de notícias ruins em relação ao departamento médico, a evolução do Lúcio, sem dúvida alguma, traz aí esperança. Deixe seu like e fique ligado aí, porque às 9h30 da manhã, pré-jogo, com todas as informações de Bolívar e Fluminense, como sempre, aqui no canal do Lessa, e tem muita coisa importante sendo debatida lá, inclusive notícias relevantes do adversário do Flu logo mais. Um abraço, valeu!